Muito boa noite, nossos companheiros e amigos interessados nos estudos da ciência do Espiritismo, que é uma produção, o nosso programa Conversando Doutrina Espírita, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da nossa cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje retornamos com uma nova edição deste programa para tirar as dúvidas acerca da religião do Espiritismo, que muita gente, por não o conhecerem ou não conhecer, confunde o Espiritismo com outras práticas, com as quais o Espiritismo não tem nenhuma relação, não tem nenhum parentesco, mas respeita todas as seitas, todas as crenças religiosas do planeta. Que o Espiritismo é, antes de tudo, universalista. E mais uma vez, nós esclarecemos que o Espiritismo não é de propriedade exclusiva dos espíritas, veio para a humanidade e todos podem conhecer numa boa, todos podem conhecer o Espiritismo como bússola de orientação espiritual para todas as criaturas humanas. Este é o Espiritismo, sem culto religioso, sem prometer salvação a ninguém, mostrando que o homem salva-se a si mesmo, encontrando o reino de Deus dentro de si mesmo, conforme orientação do próprio Cristo. O reino de Deus está dentro de vós. Cabe a cada um encontrar este reinado dentro de si próprio. E o templo de adoração a Deus é no interior de cada alma encarnada, que somos nós, e desencarnada. O templo de adoração a Deus está dentro de cada um. E o Espiritismo apresenta como lema: fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo. Seria muita pretensão do Espiritismo apresentar-se como salvador da humanidade. Não. E nem promete salvação a ninguém. Os espíritas não se salvam. Os espíritas se redimem dos seus pecados, dos seus erros, fazendo mudanças interiores, fazendo a prática do bem, que é universal, não é de propriedade de ninguém. Ninguém é dono da caridade. Ninguém é dono da prática do bem. Logo é universal. E cada um salva-se a si mesmo. É isto que o Espiritismo apresenta. Não se apresenta como o dono da verdade, porque o dono da verdade é Deus. De lá para cá, tudo é relativo. Logo, o Espiritismo é humilde, é simples, não condena nenhuma igreja, nenhuma religião. Mostra que todos somos filhos de Deus e somos iguais. E o Espiritismo, além de tudo, não é competidor. Não compete com nenhuma igreja. E nem tem as igrejas, as religiões, como seus rivais. Não. Pelo contrário, quem conhece o Espiritismo se banha nas águas da sabedoria e das virtudes do Espiritismo. Logo, o Espiritismo é uma doutrina contristadora, como faz uma serpente contristando a criatura, escravizando, ameaçando, que não entra no reino de Deus, que não é espírita. O Espiritismo não tem isto. É democrático. O Espiritismo pede
conclama aos ignorantes, aos que o ignoram, que o estude, que o examine, porque qualquer julgamento que o ignorante fizer do Espiritismo, quem ignora o Espiritismo, absolvendo o Espiritismo ou condenando o Espiritismo, não tem peso. Esse julgamento não tem peso. Por quê? Porque quem condena ou absolve não conhece a doutrina espírita. O Espiritismo conclama, deseja, pede para ser conhecido, lido, estudado e depois condenado. Esse é o Espiritismo. Logo, não tem subterfúgio, não dá, não promete, nem por dinheiro, porque no Espiritismo não corre dinheiro, não, nem por nenhum outro interesse. O Espiritismo não tem nenhum interesse para fazer proselitismo, para condenar ninguém, não tem autoridade para isso. O Espiritismo apenas diz, fora da caridade não há salvação. Este é o lema do Espiritismo. E a base do Espiritismo é Deus, Cristo e caridade. E repete aquilo que Paulo, o apóstolo, diz na Bíblia. Porque o Espiritismo considera Paulo o maior apóstolo do Cristo e um dos maiores expoentes do cristianismo. Paulo. Logo, Paulo representa, é uma espécie de diplomata das Escrituras Sagradas. E Paulo diz lá na epístola dele, há 3 virtudes: a fé, a esperança, a caridade. Mas a caridade é a rainha de todas as virtudes. Logo, o Espiritismo tem razão em apresentar, parodiando Paulo, seguindo os passos de Paulo, quando diz que a caridade é a rainha de todas as virtudes e está acima da própria fé. E o Espiritismo acrescenta que onde há a verdadeira fé, aliás, onde há a prática da caridade verdadeira, autêntica, já está incluída a própria fé. Isso é o que ensina o Espiritismo, através de Allan Kardec. Logo, o Espiritismo não tem rituais, culto exterior, milagre, explica sobrenatural, mas não aprova sobrenatural. Explica, usando as leis da natureza. Explica milagres e explica o sobrenatural. O Espiritismo não tem chefes, não tem dízimo, não corre dinheiro, nem dá, nem promete hipocritamente, e muito menos vende salvação a ninguém, porque cada um possui em si as chaves da salvação, encontrando o reino de Deus, como Jesus ensina, dentro da sua própria alma, no templo da sua própria alma. Esse é o Espiritismo. O Espiritismo, mas não tem idolatria, culto exterior, sacerdócio organizado, não aprova, condena misticismo. O Espiritismo não tem misticismo, não tem nada disso. De maneira que o Espiritismo, voltamos, a base do Espiritismo é Deus, Cristo e caridade. E o lema é: fora da caridade não há salvação. Seguindo a orientação do representante da Bíblia, Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, fora da caridade não há salvação. Porque um colega de Paulo,
se não me falha a memória, Tiago Menor, na sua epístola, no segundo capítulo da sua única epístola, Tiago Menor, ele diz: a fé sem obras é morta, é um cadáver. O que vale um cadáver sem alma? Que significa? Que valor tem um cadáver? É um defunto. O que anima o defunto, o corpo, é a alma. Se a alma não está, é um defunto, é um cadáver. Então, é o que Tiago Menor compara a fé pura, sem as obras, sem a prática do bem, sem a prática da caridade, como diz Kardec, é um cadáver, sem alma, sem nenhum valor. E então, meus prezados companheiros, no programa de hoje, Encontro com o Espiritismo, nós encontramos aqui e convidamos os interessados nos estudos do Espiritismo para um pequeno texto do médium Divaldo Pereira Franco. Ele e Chico Xavier, os dois maiores médiuns psicógrafos que o planeta Terra já viu. Os dois têm editados, espalhados em várias línguas do mundo, quase 800 obras psicografadas. Os dois. Chico Xavier deixou quase 500 obras e Divaldo tem mais ou menos 300 obras psicografadas, que sustenta a Mansão do Caminho, onde dá assistência semanalmente a quase 3.000 pessoas. E os direitos autorais ele dá às religiões, não é só o Espiritismo. Atende a todas as criaturas, independente de religião. Chico Xavier, quando estava vivo na matéria, porque vivo ele está, em outra dimensão, mas quando ele estava vivo no corpo, ele fazia a mesma coisa. Isto é o que é a caridade. Fora da caridade não há salvação, que não é propriedade do Espiritismo, não é propriedade de ninguém. A caridade é universal. Ninguém pode ser o dono da caridade, porque ela é a prática do bem. É ela que salva e não a fé, o creio, simplesmente sem as obras. Isso não vale. E então Divaldo Franco, no seu pequeno texto, ele diz: ora, confundem-se os campos de energia onde vivem encarnados e desencarnados. Confundem-se. Porque os dois mundos, o mundo dos espíritos e o mundo material nosso, eles se confundem, se misturam, estão infinitamente ligados. Através de quê? Através de vibrações magnéticas, através de vibrações fluídicas. Liga os dois mundos. Os homens têm influência sobre os espíritos e os espíritos influência sobre os homens. E os espíritos são gente. Os espíritos não são fantasmas. Os espíritos são as almas dos homens que viveram aqui na Terra. Nós vamos ser espíritos. Já fomos e retornamos, estamos aqui no corpo. Sairemos daqui e voltaremos a ser espírito. Isso é o que ensina o Espiritismo. Aí diz Divaldo aqui num pequeno texto: confundem-se os campos de energia onde vivem encarnados e desencarnados em intercâmbio permanente, ininterrupto. É o que ele diz. E os espíritos retornam à Terra, os espíritos elevados, que fazem parte do conselho que administram a humanidade. Olha aqui. Retornam à Terra a fim
de ajudá-la na sua transição, passagem de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Nós já estamos com os pés no mundo de regeneração, que está sendo o planeta Terra, saindo da etapa, da fase de planeta de expiações e de provas. Continua Divaldo em seu pequeno texto. Estamos no início das grandes transformações e fenômenos próprios demonstram que os tempos são chegados, anunciados pelas escrituras sagradas, pelos grandes profetas e confirmados pelos imortais. Nós é que estamos confirmando aqui. E diz ele, Divaldo, ora, tragédia de todo tipo, tragédias de todos os gêneros sacodem a humanidade, o mundo físico, agora, presentemente, atormentado pela pandemia da Covid-19, que invadiu o mundo. Ninguém pode ter queixa, porque se fosse guerra, os guerrilheiros teriam queixas uns dos outros. Mas essa Covid-19, ninguém pode ficar com queixa de Deus. Quem é que vai ficar com queixa de Deus? Quem? Ninguém. Aí ele diz, demonstrando a fragilidade do ser humano no pedestal de suas ilusões ante o vírus devastador e fatal que é a coronavírus. Ao mesmo tempo, facultando a necessidade do amor e da solidariedade entre as criaturas para a sobrevivência ao caos da epidemia. E então, nós encerramos aqui o nosso programa Encontro com o Espiritismo de hoje. E nós aproveitamos o ensejo para apresentar uma pequena frase do programa de hoje para encerramento. Diz Allan Kardec, Deus é previdente, é prudente, é amor e misericórdia. Deus não condena os inocentes e nem inocenta os culpados, confirmando o que está nas escrituras sagradas, quando os profetas dizem, atuado por Jeová, por Deus, eu não quero a morte do ímpio, do pecador, eu quero que o ímpio se arrependa, faça mudança e que viva. É o que o Espiritismo ensina também, e o que Allan Kardec nos ensina. Portanto, nós chegamos ao final do nosso programa, Encontro com o Espiritismo, e convidamos os nossos companheiros de estudo para uma nova edição para reflexão. Muita paz e muito boa noite para todos e até a nova oportunidade, se Deus assim quiser. Muita paz.